Olá pessoal, quem está falando aqui é o Anderson Medeiros, do site andersonmedeiros.com, e esta é uma aula demonstrativa onde nós iremos ensinar para vocês uma maneira muito interessante em que nós podemos fazer a junção de tabelas no ambiente do QGIS. Neste exemplo, nós vamos utilizar a versão 1.8 do QGIS Lisboa. Vocês podem observar aqui na tela algum conjunto de quadras, onde nós temos uma tabela de atributos com algumas informações que são de nosso interesse. Vou abrir aqui a tabela para vocês, clicando sobre o nome da camada, com o botão direito, e escolhendo a opção Abrir tabela de atributos. Vocês vão poder notar que nessa minha tabela eu tenho apenas três dados, três atributos. Um atributo chamado ID, onde nós temos uma numeração sequencial que vai de 0 até 378, um total de 379 quadras, que representam as geometrias que podem ser visualizadas aqui na tela. Temos também outras duas informações, mas nessa nossa atividade, o nosso objetivo será adicionar uma nova informação a essa nossa tabela. Uma informação, uma coluna, onde nós vamos ter de uma fonte externa os dados com respeito aos nomes de cada bairro para os quais essas quadras estão relacionadas. Essas informações vão estar em um dado externo, que eu vou mostrar para vocês, que está localizado aqui na minha pasta, onde estão os meus dados, esse arquivo chamado dados extra. Nela, se nós abrirmos, vamos fazer isso daqui a pouco, vocês vão perceber que apenas possui duas colunas. Uma chamada código, onde nós temos a mesma numeração, o mesmo conteúdo deste campo ID, e uma outra coluna que tem o nome dos bairros. Então o primeiro passo vai ser nós abrirmos essa tabela que está no formato DBF, uma tabela chamada dados extra, no ambiente do QuantumGIS. Vamos ver como é que podemos proceder fazendo isso. No mesmo ícone em que nós podemos adicionar uma camada vetorial, nós podemos abrir uma tabela de dados alfanuméricos que não tem relação, no caso desta, com nenhuma camada vetorial, com nenhum shapefile ou outro dado de estrutura vetorial. Após clicar na opção de adicionar camada vetorial, acessamos a opção Buscar. Aqui, por padrão, nós temos a opção no filtro do tipo de arquivo de abrir arquivos shapefile. Para podermos abrir aquela tabela que está nessa mesma pasta, vamos escolher aqui a última opção disponível, que é de abrir todos os arquivos. Perceba que agora você consegue ver todos os subarquivos que compõem o shapefile e também a sua tabela com o nome de dados extra. Vou selecionar minha tabela dados extra e vou abrir aqui normalmente. Confirmo a opção na opção Open e aqui está a tabela. Para abri-la de forma total, clicamos sobre o seu nome com o botão direito, escolhemos a opção Abrir tabela de atributos. Vocês podem ver agora que essa tabela possui, como falado anteriormente, uma coluna chamada código, com o mesmo conteúdo daquela coluna ID que nós havíamos mencionado antes. Vou colocar aqui uma ao lado da outra para vocês poderem observar esse conteúdo semelhante. Conteúdo de código de 0 até 378 e a mesma coisa a informação do ID. Vamos querer unir essas tabelas e jogar essa informação do nome do bairro para a minha tabela de atributos da minha camada vetorial das quadras. Para isso, vamos agora clicar sobre a camada dos bairros e acessar as propriedades dela. Botão direito, opção Propriedades. Acessamos aqui as suas propriedades. Na aba Uniões, essa aba aqui que vai nos interessar. A aba Uniões, você vai ter um intuitivo ícone
em formato de adição, o símbolo de mais. Clicando sobre ele, nós vamos ter uma nova janela, onde ele vai perguntar que tabela ou que camada seria unida com a nossa base vetorial das quadras dos bairros. É a nossa tabela que nós adicionamos antes, chamada dados extra. Ele pergunta que campos nós desejamos unir. É o campo código e o campo alvo, o campo ID. Escolhemos simplesmente essas opções. Essa opção que está aqui marcada de armazenar a camada unida na memória virtual quer dizer que, por enquanto, esse processo que estamos fazendo faz apenas algo temporário, não é fixa a união das tabelas, mas daqui a pouco vamos mostrar como fazer essa união de forma permanente. Confirmamos dando um OK, e ao acessar agora, percebemos que temos aqui a relação, a união das camadas realizada, e quando acessamos a tabela das quadras, vamos acessar aqui a tabela das quadras, podemos fechar essa opção. Quando acessamos, nós temos já a informação do ID, as informações que tínhamos antes, mas agora a informação dos bairros, que nos permite agora criar, por exemplo, um mapa temático sobre a localização, a distribuição das quadras pelos bairros. Se eu quiser salvar essa alteração de forma permanente, basta clicar sobre o nome da camada, escolher a opção Salvar como, definir o formato do arquivo, pode ser o shapefile mesmo, escolho onde será salvo este arquivo, dou um nome para ele, escolho a codificação da tabela de atributos, o seu sistema de referência cartográfico e confirmo a exportação. Logo após, terei de forma permanente essa minha camada atualizada, união das duas tabelas de atributos.